Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe pela outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas não o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomar. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que nos ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém? Amém? Hoje, levar o nome de pastor muitos se auto-intitulam pastor. Você consegue encontrar pastor em qualquer esquina, meu irmão? Pastor, bispo, apóstolo, até apóstolo. Rapaz, apóstolo foi quem viveu com Cristo, quem deu mais, mas tem que ter apóstolo hoje.
o primeiro a fugir. Por quê? Porque ele já ganhou tudo que ele queria ganhar. Para que eu vou me importar com as ovelhas? Não estou falando aqui de pastores que lutam pelo Evangelho e dão a sua vida. E claro, tem várias igrejas aí que os pastores recebem um salário, uma ajuda de custo, porque vivem pela obra. E isso é bíblico. No Novo Testamento, Paulo vivia pela obra. Tinha irmãos que viviam pela obra, porque não tinham mais outra formação. Viviam através do Evangelho e eram ajudados pela igreja de Cristo. Mas, meus irmãos, a reflexão da palavra traz esse ponto que o único e verdadeiro pastor sempre será, Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Você pode bater na porta A, na porta B, na porta C. Às vezes você tem uma amizade, você bate lá, não aparece. Às vezes você manda uma mensagem, quer uma ajuda, não vai aparecer essa ajuda. Às vezes você procura alguém para te socorrer, não é escutado. Mas pela palavra se apresenta mais uma vez neste culto o bom pastor. Você conhece a voz do bom pastor, meu irmão e minha irmã? Você reconhece a voz do bom pastor? Não, pastor Renan, não, mas a palavra que vem direcionada à igreja da Vila Madalena nesta noite, falando a todos nós, eu sou o bom pastor. É a Ele que devemos ouvir, é a Ele que devemos clamar, é a Ele que devemos implorar os seus favores, mesmo não tendo merecimento algum, porque não merecemos. Ele se fez pecador pelos nossos pecados e nós devemos a nossa vida a Ele. E mesmo que nós fôssemos martirizados, não pagaríamos o preço da cruz. Nunca pagaríamos. Mas Ele se fez vítima, expiação pelos nossos pecados. Aleluia por isso. Glória a Deus. E continuando. Eu sou um pastor no verso 14. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Mas ele já falava que ele estava se entregando. Em Isaías
Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me arrependo do que eu fiz. Mas, você não é crente velho? Crente velho. Convertido? Faz pouco tempo você é convertido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu irmão. Você pode ter 30, 40, 50 anos de batizado e até hoje a conversão não chegou ao teu coração. Mas se isso acontece, clame a Jesus para que a conversão chegue e você se arrepende e entre no céu no último dia. E há quantos anos você não ouve minha voz? Mas a tua alma chora, você sabe que ela chora. Quando você vai criar vergonha na cara e dar o primeiro passo? Porque no dia que você der o primeiro passo, eu te ajudo a dar os demais passos. E eu chorava, meus irmãos, eu chorava de soluções, porque o Jean estava do meu lado. Era meu pastor, né? E nesse dia eu me arrependi. Nesse dia a conversão chegou. E nesse dia eu ouvi a voz do meu pastor. Quantos anos de batizado, uma festa, mas não entendia nada. Vivia, dava glória a Deus, chorava. Mas a conversão não tinha. Mas no dia que eu vi a voz do meu pastor, as escamas caíram dos meus olhos. No dia que eu vi a voz do pastor, a vergonha veio a tal ponto que eu me desesperei. Falei, chega, bom, até hoje Satanás me diz, a partir de hoje acabou. E foi assim, Senhor, de uma forma. Até mandei mensagem do Felipe no dia. Mandei uma mensagem, usava uma aliança. Não era um casamento, não era um relacionamento que não era bíblico. E no dia eu mandei uma mensagem para o Felipe e falei, acabou, Felipe. A partir de hoje, eu vou ser crente. Glória a Deus. Boa. E a partir desse dia, o Senhor me deu uma história. Aleluia. Uma história muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu. Você tem. Tudo aconteceu muito rápido. Isso foi em outubro para novembro de 2023. Em janeiro de 2024 eu conheci minha esposa. Em julho de 2024, depois de 7 meses, eu estava casando com minha esposa. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava mudando 4 anos da minha vida. Mas antes disso, no dia 16 de junho de 2024, eu me entregue numa igreja sem nem procure para administrar e falar, se vira, meu irmão. Foi o que eu ouvi. Você não queria igreja? A chave está aqui, a administração está aqui, e você faz o que você quiser. Eu era
Tiramos o cercadinho de culto no mesmo dia, tinha uma vontade de tirar o cercadinho. Isso foi na sexta. No sábado, eu voltei na igreja de novo. E até culto lá. Quando eu entro na igreja, estou fazendo as coisas, alguém bate no portão, olha e fala assim: cadê o pastor dessa igreja? Aí eu olhei para ele e falei assim: não tem pastor. Não tem. Mas quem está cuidando daí? Ele falou assim: Deus pode ministrar também. Eu posso fazer a votação na garagem? Meus irmãos, eu não tinha um centavo no bolso para pagar o aluguel daquele mês. E a partir daí, o Senhor começou a movimentar a vizinhança da igreja que a gente nem sabia os nomes. Nunca tinha entrado dentro da nossa igreja. A partir de uma pessoa, os vizinhos começaram a ajudar um por um. Nós temos 9 carros dentro da nossa igreja hoje. É o que paga o aluguel, o IPTU, a conta de luz, a conta de água. Os nossos vizinhos. E a partir daí se começou a obra. 2 pessoas. Quantos cursos fiz com eu e a minha esposa? E eu falava: Senhor, aquele dia que eu chegar e falar assim, eu vou fechar isso. Isso é loucura para mim. Minha esposa nova de crente, falando: Renan, melhor a gente fechar. Mais um dia, a irmã falou que era metodista. Eu fui na catedral da metodista no Arthur, na igreja grande, num encontro de jovens. O que eu estava fazendo num encontro de jovens? Mas eu fui à noite. A igreja apagaram as luzes, só lá na frente. Eu olhei para minha esposa e falei: o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Fique em paz, Deus vai falar conosco. E os louvores cantando, o povo pulando, e eu falei: meu Deus do céu, que liturgia doida é essa? E naquela noite quem pregou foi uma pastora. Pronto, para mim acabou. Quando falou, a pastora foi, ela vai pregar aqui. Eu olhei para mim e falei: você está de brincadeira? Ela: calma, que Deus vai falar conosco. E a pastora nem subiu no culto, pegou no meio da igreja, com o microfone. E ela falava assim: alguém entrou aqui hoje querendo entregar a chave e fechar as portas da igreja. Eu falava: não! Eu chorava, que nem criança. Eu falava: Senhor, fala comigo mais uma vez. Ela falava: não é para fechar. Lá eu colocarei almas e você ainda cuidará de ovelhas. Glória a Deus. Nesse dia, eu peguei a chave e coloquei no bolso e falei: nunca mais eu fecho aquela porta. Amém. O Senhor começou. Eu estou contando, meus irmãos, para vocês verem que Deus faz tudo melhor que ninguém. E a partir daí, começamos um pouquinho. Tem gente, tem pastor que quer a igreja cheia, meus irmãos. Tem gente que só prega se tiver 200, 300, 400. Mas tem coragem de pregar só você e sua esposa? Você tem coragem de pregar para a tua vida? Tem pastor que não tem essa coragem, porque, Deus, eu vou pregar para minha esposa, eu conheço a vida dela, mas quem conhece o coração dela é só Deus. É Deus que esquadrinha os nossos pensamentos e o nosso coração. Meu irmão, tem aqueles que Deus não falar a boca sua, nossa esposa vai falar um ao outro, pegar um ao outro, Deus ensinará mistérios, que nem o homem ainda pegou esse mundo. É Deus que faz isso. E aí, nós começamos a cultuar. Mudamos toda a igreja. O Bruno ainda foi lá muito tempo depois. E eu falei assim: e aí? Passou um mês, 2 gatos pingados. 3 meses, 2 gatos pingados. Aí eu falei para minha esposa: eu vou fazer um encontro de jovens. Eu falei: que jovem? Não tem jovem nessa igreja. Eu só queria você mais 2. O que você vai fazer? Eu vou fazer encontro de jovens. Ok. Na frente eu vou botar gente. Chamando um molecada na rua. Peraí, tinha um pastor de igreja na rua de trás. Falei: pastor, você não libera esses jovens para mim aqui? Fazer o quê? Jogar bola. Ele: mas você não vai falar comigo? Eu vou jogar bola. Não, nem jogo bola, não. Nem sei jogar bola.
E a gente jogando bola, e vamos lá na rua com um menino, 2 meninos, olhando com uma cara desejosa de jogar bola com a gente. Eu falei para os meninos, chama os 11 aí, pode? Chama os 11. E chamamos os 2. Nessa época eu tinha sido consagrado pastor. Eu chamei os 2. Eles jogaram bola, se curvaram, foram lá, se conheciam na escola. E um deles falou para mim, pastor, quando que vai ter bola de novo? Eu falei para ele, senhor, e Yuri? Ele falou, olha, vai ter bola se você vir um. Tá bom. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou montar um grupo no WhatsApp de futebol. Eu, você e a molecada. Não tem um grupo no WhatsApp de futebol. Eu não sei falar de futebol, eu só de Cristiano Ronaldo, eu só rio. Só que o Yuri começou em todo mundo. A molecada faltava. O Yuri estava lá. Desde o dia que eu falei, o Yuri estava lá. E eu falei para minha esposa, olha, tem a mídia para pegar o som do lugar, a gente tinha um notebook, e tinha uma televisão para projetar no meio dos vizinhos. Deixa o Yuri pegando. Tá bom, vamos ensinar o Yuri. E o Yuri pegou com amor naquilo. Ele falou assim, pastor, eu posso fazer? Pode fazer. Passou 2 meses. Isso. Um dia eu estava pregando a palavra, tinha 4 pessoas na minha igreja. Eu, a minha esposa, o Yuri e mais um menino. E do nada eu comecei a falar de batismo. Batismo, mas eu falando de batismo. E eu vi que ele começou a se incomodar lá atrás com a minha esposa, e eu falei assim, meu Deus, está falando besteira. Tá bom, ele chegou aqui, posso falar com o senhor? Posso falar. Eu quero batizar. E Yuri, eu quero batizar. Quantos anos você tem? Eu vou completar 12 no ano que vem. No ano que vem não, mês que vem. Yuri, não é assim. Não, eu quero batizar. Eu vou fazer o seguinte, isso é melhor. Vou falar do seu pai e da sua mãe. Não é porque eu quero fazer um discipulado com você, eu quero cuidar de você. E ele assim, semana que vem você fala para o cheguei no próximo culto, não estava todo lado na rua. Cheguei nela, fazendo bem, nossa, o nome Juliana. Juliana, meu nome foi na igreja, eu me pedi batismo, falou que aceitou Jesus. Só que ele tem 11 anos. E aí o que eu faço? Ela olhou para mim e falou assim, se meu filho falou que aceitou Jesus, que ele quer batizar, quem sou eu para pedir batismo do meu filho? Eu não sabia. Fazia quase um ano que ela estava parada, que ela não estava indo para a igreja. E eu não conhecia ela, eu não sabia quem era ela. A partir daquele momento, a Juliana também começou a comer glória a Deus. No dia do batismo do Yuri, tinha 35 pessoas nos igreja. 35, cada um, quem sabe. Ficou gente de pé, eu falei, a vizinhança inteira não apareceu. Eu chorava, chorando. E foi meu primeiro batismo. Hoje eu falo com os irmãos. Eu sou pastor, mas eu também sou filho. Eu cuido deles com amor, como se fossem meus filhos. Pessoas de idade de 70 anos, pessoas de 70 e poucos anos, o mundo sabe, eles são mais animados que eu sou velho, Arthur, eles são animados. Mas eu falo a responsabilidade que Deus nos dá do pastoreio. Agora, meus irmãos, contei todo esse testemunho para vocês. Imagina a responsabilidade de Jesus Cristo de descer a terra, cuidar dessa igreja, morrer na cruz para você e te dar salvação. Olha a responsabilidade que ele teve. E mesmo assim, todos os dias, ele te oferece a porta da salvação, ele te oferece conversão. Quantas vezes nós rejeitamos? Quantas vezes nós olhamos para trás e nós temos saudade do nosso passado? Mas hoje vem a palavra de Deus direcionada a todos nós, falando mais uma vez: escuta a voz do teu pastor. Não estou aqui profetizando, fazendo profetada, te prometendo mundos e fundos, te prometendo carro, te prometendo casa. Não! Jesus Cristo veio para te dar salvação. É para isso que nós estamos aqui. Não estamos
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo. Ele se entregou, ele não foi obrigado, mas ele se entregou, ele se fez sacrifício. Foi uma morte vicária. A partir do momento que eu me entrego, eu me faço. Ele se entrega por nós. Ele se entrega por nós. Ninguém daria a vida por você. Às vezes nem o teu esposo, nem a tua esposa. Mas Cristo deu a vida há 2000 anos atrás, sabendo que você estaria hoje aqui, congregado ouvindo a palavra. A palavra de Deus continua a mesma. Cristo continua o mesmo. O pastor continua o mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, houve dissensões entre os judeus. Claro. Por quê? Não entendiam. Achavam que ele era um endemoniado. Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda, meu irmão e minha irmã. Porque haverá dia de o Senhor abrir olhos de pessoas cegas espiritualmente. E você pode não achar que isso acontecerá, mas elas ouvirão a voz do meu pastor. Quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. Só Ele pode convencer o homem e a mulher. Só Ele. A partir do momento que nós ouvimos a palavra, entendemos ela, nos gera o arrependimento e nos gera a conversão. Não é a palavra de Deus uma brincadeira. E que não seja só mais uma palavra, mas que seja a palavra do Senhor dirigida ao teu e ao meu coração. Você saia daqui da Vila Madalena hoje falando: bendito seja Deus, porque eu fui cultuar a Deus, porque eu louvei, eu entoei hinos, eu orei, eu clamei, mas principalmente eu ouvi a voz do bom pastor. Estamos felizes por isso, igreja, por ouvir a voz do nosso bom pastor. Não tem felicidade no mundo que compre isso. Muitos aí procuram a voz do pastor, muitos são ludibriados pelo pastor que se diz pastor, muitos procuram enriquecimento achando que isso é vida eterna, mas bem-aventurados somos nós pequenos, que ouvimos a voz do pastor e sabemos que Ele é o nosso bom pastor. Eu encerro essa palavra, meus irmãos, feliz. Feliz porque hoje eu posso falar de boca cheia que eu escutei a voz do bom pastor. Não é algo teórico, não viva de teoria, meu irmão, mas viva o evangelho na prática. Pratique ele. Não seja um religioso, uma religiosa. Não se ache melhor do que seu irmão que está começando agora na caminhada, não. Porque muitas vezes ele pode ser muito mais crente que você, que está 30, 40 anos aí na caminhada. Por quê? Porque ele acabou de ouvir a voz do pastor e ele anseia ouvir todos os dias a voz do pastor. E eu quero ouvir a voz desse bom pastor. E quando nós aí de crente, às vezes, uma vez na semana, 2 vezes na semana tá bom, o resto da semana a gente nem lembra do bom pastor. É chicote? Não, meu irmão, é evangelho. É evangelho. Louvado seja Deus por nós termos esse sagrado livro e por nós sabemos que aqui é a infalível palavra